Olá pessoas, espero que vocês se encontrem bem onde vocês estiverem, não importa que horário for. Eu faço esses vídeos mais para orientar quantos livros eu li no ano e estava esquecendo desse livro aqui, né? Diablo, a Ordem, né? De Nathan Canyon. E esse sujeito ele está unido com a Blizzard, né, que é a detentora dos direitos autorais do Diablo 3. Né? O Diablo 3 já é um jogo bem antigo, acho que de 2015, e mais antigo que isso. A primeira vez que eu joguei Diablo acho que foi em 98, 99, eu acho. E a parte interessante desse livro é que ele tenta fazer um recorte diferente, né, do que é um RPG de ação, né, que é um RPG de muito movimento, né, de troca, de comércio, de armadura melhor, de luva melhor, de capacete melhor, de qual é a melhor habilidade para você jogar com esse ou com aquele personagem. Mas aqui não, aqui é literatura e ele procura fazer um trabalho sobre um sujeito que não é um herói, né, propriamente dito. Ele não é um bárbaro, ele não é um amazonas, ele não é um necromancer, ele não é um assassino, ele não é um herói de batalha. Ele é apenas o sábio que mora na vila, né? E aqui ele fala um pouco sobre o Deckard Cain, né? Quem jogou o jogo lembra que quando você chegava na cidade, ele tinha a capacidade de identificar os itens mágicos, né? Que você ia na campanha, né? Que a campanha era uma campanha militar propriamente dita, né? Que a gente ia pelos campos medievais, dentro de um mosteiro, dentro de um castelo, umas catacumbas, depois no deserto, depois em catacumbas do deserto, e depois numa floresta, depois nas catacumbas da floresta, e depois a gente ia para o inferno propriamente dito, né, e matava o diabo, né, em todas essas fases. Eu estou dizendo do Diablo 2, que eu joguei o 1, 2 e o 3, mas especialmente o 2, e é basicamente essa repetição de cenários. Você vai primeiro para um campo aberto medieval, depois para um deserto, depois para uma floresta, depois para um inferno. O sucesso maior é você matar o diabo, né? E aí, depois que você mata o diabo, fecha a história, né? Fecha o ciclo, né? Aquilo ali, né? Foi a história do jogo, foi aquela história. Essa história, o 1 era bem menor. O 1 você só ia numa tipo França, Inglaterra, Itália, tipo era um ambiente ocidental de campos abertos dentro de uma situação em que você era o herói. Você começava com pouco e você adquiria cada vez mais, né? Mais habilidade de vida, mais habilidade de batalha, armas melhores, armaduras mais pesadas, escudos melhores, e é uma ideia de brincar com a ganância do jogador, né? De falar assim, olha, você está fazendo a coisa certa, você está fazendo a coisa errada, você está lutando da forma certa, lutando da forma errada. E toda vez que a gente voltava para a cidade, a gente falava com Deckard Cain, né? Que ele falava assim, "Hello, my friend, stay a while and listen." Né? Eu ouvi essa frase 1 milhão de vezes sem entender o que significava, né? Eu não entendi inglês, mas ele fala, olha, seja bem-vindo, meu amigo, fique um pouco e escute, né? E escutar é o símbolo do conhecimento, né? Ele, de uma certa forma, ele falava, olha, ele contava essa parte da literatura, da mitologia que foi criada a partir da mitologia judaico-cristã mesmo, ocidental, né? Tipo, acredito que todo mundo da Blizzard era cristão. Talvez não. Né? Talvez alguns estavam torcendo pro diabo, né? Mas enfim, não fala nada de Cristo, mas fala, né? Fala da Bíblia, né? Fala dos demônios, né? Dos demônios básicos, né? Dos males, que são os males fundamentais.
Existem os 7 pecados nessa história, não sei muito bem como é que se posiciona, mas basicamente ele fala dos demônios principais, né? E a gente nota Mefisto, Baal, Lilith e o diabo, que é o Lorde do Terror, né? O Mefisto é o Senhor da Mentira, e também o Asmodã, né? Isso tudo é mitologia cristã. E aqui a gente vê uma situação diferente, porque tipo, quem tem que fazer o clube da ação aqui é o Descartes Kane, né? E o Descartes Kane ele se mostra como uma figura masculina de bons conselhos, de boa intenção e de poderes mágicos, né? Ele consegue, por exemplo, enxergar uma cidade que a olho nu não é vista, a não sei se você for um mago e se você souber usar uma luneta específica, e aí você consegue ver um templo sagrado que é escondido por meio de magia, né? Enfim, né? E aí é claro, existem catacumbas, aí é claro, existem situações de medo, existem situações de perseguição, e assim, a história fala um pouco dele criança, né? E ele na verdade era um consultor do rei Leorian, tá aí, cara, eu não lembro exatamente o nome do rei, mas eu chamava ele de Zé do Osso Grande. Né? Zé do Osso Grande é o rei de Tristã, né? Tristã é a primeira cidade do Diablo 1, é a única cidade do Diablo 1. É a primeira cidade do Diablo 2 e a primeira cidade do Diablo 3. Eu acredito que seja a primeira cidade do Diablo 4 também. Mas é basicamente a narrativa da Europa medieval, né? Então Tristã é um lugar que é marcado, era uma cidade extremamente religiosa. O que existia na cidade era basicamente assim, algumas casas de campesinato, trabalho rural e uma taverna, né, onde o pessoal bebia cerveja, né, e também um blacksmith, que é um lugar onde se trabalha com aço, né, tipo um ferreiro, né, na cidade. Toda a cidade medieval tinha mais ou menos isso mesmo. E um cemitério, claro, né? E aí o que acontece é que um belo dia cai um cometa do céu e acerta a igreja dessa comunidade, e dentro dessa igreja forças demoníacas começam a se manifestar, e dentro dessa igreja se enfrenta o primeiro chefe do diabo, que eu não vou lembrar o nome também, mas você tem várias missões e você vai jogando o jogo. O Descartes Kane, ele tem outra visão dessa história. O Descartes Kane, ele tem a visão de que viu a sua cidade ser destruída, né? Ele viu a igreja ser destruída, ele viu o castelo do rei, e os dois eram bem próximos, eram quase que inseparáveis, a igreja e o Estado, né? Na época medieval, a gente fala de 500 depois de Cristo até 1500, né? Seguindo a queda do Império Romano até o mercantilismo em 1500, né? Queda do Império Romano em 1500. E essa história conta uma história medieval, né? Essas pessoas eram pessoas que não tinham acesso à educação, eram pessoas que normalmente tinham assim uma fé muito grande, né, no Deus deles, e em algum momento esse Deus deixou de existir, e aí as figuras deturpadas, malevolentes, né, do diabo passaram a exercer influência sobre aquela vila. E aí você é um herói que chega nessa vila para poder libertar essa vila dos poderes demoníacos que esse cometa que caiu dentro da igreja abriu, né? E existe uma cratera nesse cometa, e você vai aos vários níveis do inferno, descendo até conseguir encontrar-se com o diabo, e aí você mata o diabo, né? O Diablo 1 só tem um herói, e o Descartes Kane está presente junto com esse herói na jornada dele,
para identificar os itens mágicos que ele encontra e também para contar o que está acontecendo no ponto de vista espiritual, né? Então, assim, existe... Olha, gente, esse livro aqui tem 300 páginas, tá? Tipo, existe uma mitologia que acredito que inicialmente não era tão rica, né? Mas que é uma mitologia judaico-cristã. O título Diablo é justamente para chamar a atenção. Deu muito certo. A Blizzard se firmou como uma das maiores empresas de videogame dos Estados Unidos. Rob Pardo é um dos executivos. Fizeram outros títulos como World of Warcraft, né? que segue muito essa lógica do medievalismo, né? De um herói que vive essa aventura. Isso no fundo isso é uma novela de cavalaria, né? Isso no fundo é uma novela de cavalaria. A diferença é que você começa, sei lá, usando mãos nuas, só com espada ou com um punhal e sem capacete e uma roupa de couro básica e depois que você joga bastante, você tem, ao invés do punhal, você tem uma espada, e você tem um escudo, e você consegue fazer uma magia, e você tem um par de botas especiais de metal, e você tem um cinto de prata que dá vida e dá habilidade, destreza e não sei o que, e você tem um amuleto que foi deixado no cemitério da cidade tal, que pertenceu a um grande sábio muito rico e que sabia sobre a moderação, e aí esse amuleto dá um para cada atributo: destreza, força, magia e... eu não lembro quais são os 5 atributos, mas tem lá. Enfim, a história é interessante porque mostra a vulnerabilidade, sabe? Mostra a vulnerabilidade de uma criança, que é a Leia, do Diablo 3, e ela acaba recebendo, né? Ela acompanha o Deckard Cain, ela foi abandonada pela mãe nos esgotos de Lut Gholen. Então, nos esgotos de Lut Gholen, essa menina dali na cidade de uma forma periférica, furtando comida, dependendo da boa vontade das pessoas de alimentar ela, e tinha o velho, né, que também era bem limitado, né, porque ele é uma pessoa velha na Idade Média, ele é uma pessoa bem limitada, e ele cuida dela, né, só que as forças demoníacas, né, invadem o corpo da Leia. No final ela é corrompida por Asmodan, né? No final ela é a primeira encarnação feminina do Diablo, né? No final ela é a manifestação, não Lilith. Lilith foi no Diablo 4, mas no Diablo 3. E durante esse livro aqui, o Deckard Cain, ele presencia toda essa dificuldade. Ele ficou na posse dessa menor, na guarda dessa menor para cuidar dela, porque a mãe dessa menor também sentia influências do demônio. Ela ouvia vozes, ela enlouqueceu, ela foi tratada como uma bruxa, ela foi destituída dos bens dela, ela morava de favor num lugar periférico de Lut Gholen. Depois o Deckard Cain descobre que ele tem essa missão, que ele precisa sair daquela cidadezinha de Tristã e ir para Lut Gholen, no deserto, e lá ele encontra de novo a mãe da Leia. A mãe da Leia tem alucinações, perseguições demoníacas, ela acaba colocando fogo na própria casa, e aí ele tem que socorrer essa menina, né, que veio com ele, para ele levar ela para conhecer a mãe dela, e tudo isso acontece nesse mundo de magia e de adversidade, né? E ele é o apoio financeiro, o apoio conselheiro, né? E praticamente o pai dela, ou pelo menos acho que o avô dela, né, seria mais adequado, né, que a menina é muito jovem. Mas aí depois eu não cheguei a ler o livro até o final, mas eu conheço a história, eu joguei o jogo. A Leia é corrompida pelo Asmodan. O primeiro contato, o primeiro demônio que ela vê é o Asmodan, né? E depois o corpo dela acaba cedendo lugar para que o Diablo, pela primeira vez, apareça na forma feminina, né? Então, assim, nós temos um Diablo transex em 2015, né? Mas foi assim, quando eu matei ele no Diablo 1, ele era homem, tipo...
Quando eu matei no Diablo 2, ele também era masculino, mas aí no Diablo 3 ele é feminino. Existe uma ação possessória sobre os céus, né? Que dessa vez o diabo no 3 ele invadiu o céu, e aí você, como um guerreiro, né? Seja um bárbaro, seja um assassino, seja um monge, seja um paladino, né? Ou seja um druida, você tem a missão de defender o bem, né? E quem te apoia nessa história toda é um sábio, que é o Descartes Kane, né? Então, stay a while and listen.